Olha, e é bom que o orçamento preveja aí recursos para enfrentar a mudança climática, viu? Principalmente se as coisas continuarem no ritmo que estão. A seca na região norte já é a pior da história. No Porto de Manaus, no Amazonas, vai começar a montagem da estrutura flutuante que vai permitir as operações durante a estiagem. As superterminais e o grupo Chibatão trabalham nos projetos desde março. O pier flutuante chegou na cidade de Itacoatiara, no Amazonas, nesse fim de semana. A estrutura tem 4 módulos, com 60 metros cada. Ela vai começar a ser montada nos próximos dias. O pier saiu do Porto de Manaus no último dia 28. A estratégia foi planejada pelas Superterminais, terminal privativo no polo industrial de Manaus, para minimizar os impactos do que deve ser a maior seca da história no estado. Criar um porto flutuante a 270 quilômetros de distância da capital manauara. O projeto tem investimento de 45 milhões de reais. No que diz respeito aos terminais portuários, ao Porto Chibatão e aos superterminais, eu entendo que eles são os atores de toda a teia de relações que existe nessa questão, são os atores que efetivamente se planejaram, que efetivamente tomaram medidas de como lidar com a situação, porque eles movimentaram os seus piers, eles fizeram projeto de engenharia, obtiveram licença antes do prazo. O porto em Itacoatiara vai funcionar 24 horas por dia, 7 dias por semana. Vai ocupar uma área de 300 mil metros quadrados na margem esquerda do rio Amazonas, que conta com acesso rodoviário asfaltado na estrada que dá acesso ao aeroporto da cidade. A operação Itacoatiara tem foco no transbordo de contêineres. A estrutura será mantida até que o calado do rio seja normalizado. O rio Solimões atingiu o nível mais baixo da história na última sexta-feira. De acordo com o Serviço Geológico do Brasil, a cota negativa chegou a 94 centímetros e superou os 86 centímetros registrados em 2010. O mais grave é que nas outras 2 vezes em que o rio ficou com a cota negativa, 2010 e no ano passado, isso só aconteceu no mês de outubro, quando historicamente a estiagem é mais severa e com as previsões de chuva abaixo do esperado para as próximas semanas, as projeções é que a situação se agrave ainda mais. Em 2023, a seca paralisou a passagem de navios no rio Amazonas. A saída foi transportar os contêineres por meio de balsas que não precisam de muita profundidade. Foi necessário utilizar o porto de Vila do Conde, que fica em Barcarena, no Pará, para fazer o transbordo das mercadorias. Uma viagem de no mínimo 5 dias. A queda na movimentação de contêineres chegou a 15% no segundo semestre de 2023, na comparação com o mesmo período do ano anterior. No primeiro semestre desse ano, o Porto de Manaus se recuperou e movimentou 4,5 milhões de toneladas em contêineres, 10% a mais que os primeiros 6 meses do ano passado. A expectativa é que, com a operação em Itacoatiara, o tempo de viagem para o transbordo caia para 24 horas e, com isso, a movimentação supere os números do segundo semestre do ano passado, mesmo com a seca mais severa. Eu vejo um entendimento bem claro sobre o que é o problema, um entendimento bem claro sobre o fenômeno do El Niño, sobre o aquecimento global, sobre a correlação de fatores, a necessidade de ter mais chuvas na região, que falta o Laninha acontecer em toda a sua plenitude. Assim, há uma consciência muito grande, mas eu sinto nesse clima também ações empreendedoras e empresariais acontecendo, mas eu não vejo ainda ações de políticas públicas sendo modificadas, de movimento do Estado brasileiro sendo modificado para enfrentar o assunto, que é uma necessidade. O diretor-geral das Superterminais, Marcelo Gregório, é o entrevistado de hoje no BeJob, que você acompanha logo depois do BNews 19 horas.